Glória a Deus. E nós estamos na última semana nas últimas semanas estudando sobre as parábolas de Jesus. Nós já estamos, inclusive eu estava comentando hoje a respeito disso, como o tempo passa rápido. Nós já estamos na 7ª semana estudando sobre as parábolas de Jesus e aprendendo com os ensinos do nosso mestre. Nós estudamos na primeira semana sobre a parábola do semeador. Na segunda semana nós estudamos sobre a parábola do juiz iníquo. Na terceira semana nós estudamos a parábola do bom samaritano. Na quarta semana sobre os 2 alicerces, que é a parábola do homem que edificou sua casa sobre a rocha e o homem que edificou sua casa sobre a areia. Nós estudamos também a parábola do publicano e do fariseu. Na semana passada, nós estudamos sobre a parábola da figueira infrutífera. E hoje nós vamos dar sequência ao assunto e nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Ela é popularmente conhecida como parábola dos 10 talentos, por conta da referência dela em Lucas, que é a parábola das 10 minas. Mas, na verdade, nesse texto, nós vamos encontrar apenas 8 talentos, porque o Senhor, daqueles servos, distribui 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. 5, 2, 7, mais 1, 8. Então, nós temos 8 talentos aqui. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus 24, a partir do versículo 21. Você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo e que Deus possa falar ao seu coração. Se os irmãos quiserem se aproximar, os irmãos que estão mais na lateral quiserem se concentrar aqui no meio, para nós estarmos todos juntos, aproveitar que essa é uma noite fria, ninguém aqui morde. Então, os irmãos que quiserem se aproximar, podem ficar à vontade. Mateus 24, versículo 21 a seguir. Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim: E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também aquele que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com aqueles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre servos do reino. Servos do reino. Jesus está em um sermão profético, falando a respeito das últimas coisas, e ele está pregando
na medida em que ele se aproxima de Jerusalém para os momentos finais do seu ministério. Então, Jesus inicia um sermão em Mateus capítulo 24, ele vai até Mateus capítulo 26, falando sobre as últimas coisas. E Lucas nos acrescenta um detalhe, dizendo em Lucas 19, versículo 11, que é o detalhe do motivo de Jesus estar contando esta parábola. Em Lucas 19, 11, a Bíblia vai dizer o seguinte: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então, por que Jesus vai contar esta parábola? Simples. Os discípulos, eles estavam ansiosos, acreditando que assim que chegassem em Jerusalém, o reino de Deus se manifestaria. Isso acontece, essa ansiedade dos discípulos acontece porque os discípulos, assim como todo Israel, esperavam um Messias político. Então, pelo exame das profecias, os fariseus, os mestres da lei, acreditavam que Jesus viria para libertar os judeus ou o povo de Israel do domínio de Roma, porque eles esperavam um libertador político. Quando, na verdade, Jesus, o Mestre, ele veio para libertar não só Israel, mas como toda a humanidade, do domínio das trevas. Então, Jesus vem contar essa parábola a respeito disso, porque Jesus não veio para libertar, num contexto político, o povo de Israel, que esperava ser liberto de Roma. Jesus veio para libertar a humanidade do império das trevas, da escravidão do pecado. Veja Romanos 6, 22 e 23, a Bíblia diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus veio para nos libertar do domínio do pecado, da escravidão do pecado, e nos conceder vida a partir dessa libertação. E o apóstolo Paulo acrescenta em Colossenses 1, versículo 13 e 14, o seguinte: Ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o projeto de Jesus não é um projeto político. O projeto de Jesus não é uma libertação política. O projeto de Jesus é uma libertação do império das trevas e da escravidão do pecado. Esse é o propósito de Jesus. E esse propósito estava sendo bem estabelecido, mas os discípulos ainda não tinham se apercebido. E como os discípulos não tinham percebido que este era o propósito de Jesus e acreditavam que o reino de Deus ia se manifestar assim que Jesus pisasse em Jerusalém, Jesus conta essa parábola, que é a parábola dos talentos. Ele começa a contar para mostrar como seria o processo de estabelecimento do reino de Deus. Jesus revela através dessa parábola que ele teria de ir, mas ao ir deixaria responsabilidades em nossas mãos. E aí ele inicia a parábola. Então Jesus está dizendo: eu preciso ir, mas na minha ida eu deixo na mão de vocês umas responsabilidades. E quando eu voltar eu vou cobrar essas responsabilidades. E a parábola que ele conta é mais ou menos a seguinte: ele diz que o estabelecimento do reino de Deus, ou a vinda de Jesus, será como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos. E ao chamar os seus servos, confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento, cada um conforme a sua própria capacidade. E então ele partiu. O que recebera 5 talentos, granjeou e ganhou mais 5. O que tinha 2 talentos, granjeou e ganhou mais 2. E o que tinha 1 talento, enterrou o talento e escondeu. Guardou num pano e escondeu o talento enterrado na terra.
Só que depois de um tempo, esse senhor volta. E ele volta para ajustar contas com aqueles servos. E com isso, Jesus nos ensina algumas lições. A primeira lição é que ele entregou algo em nossas mãos que não é nosso. Olha o versículo 14. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ou, em algumas traduções, vai dizer os seus próprios bens. Jesus afirma que aquele senhor se ausentou da terra, mas chamou os seus servos e lhes confiou os seus próprios bens. O texto mostra que aquilo que o Senhor entrega na mão dos servos não era deles, mas era do seu Senhor. Isso nos mostra que os servos que receberam aquilo que lhes foi confiado não deveriam tratar aqueles bens de qualquer forma, mas eles deviam cuidar com total zelo, pois haveria um dia de prestar contas de tudo aquilo. E aí está o motivo da atenção redobrada daqueles trabalhadores, porque eles estavam cuidando de um bem que não era deles. E tudo que estava na mão deles eram posses valiosíssimas. Pois a palavra grega aqui para talento é talanton. E essa palavra significa uma soma em dinheiro que resultaria em talento. Então, quando a Bíblia fala de um talento, na verdade ela não está falando de uma moeda em específica, de uma nota, de uma cédula, né? Como nós podemos imaginar. Não, a Bíblia está falando de uma somatória em dinheiro. Um talento na época de Jesus era igual a 6.000 denários. Então é muito dinheiro. E um denário equivalia a um dia de serviço para os trabalhadores comuns, ou seja, era muito dinheiro. Se você for ver o que recebeu 5, se você fez 5 vezes 6, 30, são 30.000 denários na mão de um homem só. Um denário corresponde a um dia de serviço. Faz esse cálculo em anos, para ver quanto um trabalhador comum demoraria para ganhar 5 talentos. Então a Bíblia está nos dizendo que aquilo que os trabalhadores receberam valia muito, era muito valioso. E eles deveriam ter cuidado não só para guardar, como também para administrar aqueles bens, para fazer aumentar as riquezas que lhes foram concedidas. E o desafio está aqui. Eles receberam algo valioso, não para guardar, mas para administrar. E aqui está o problema. Porque guardar é fácil, difícil é administrar. Guardar, eu pego a quantia, tranco num cofre e esqueço lá. Mas o Senhor havia entregue essa quantidade para que eles administrassem e fizessem aquele valor aumentar. E é interessante que no distribuir dos talentos, o Senhor fez conforme a própria capacidade de cada um. A palavra própria do grego idios significa que me pertence, próprio, peculiar de si mesmo. E a palavra capacidade aqui vem do grego dunamis. E a palavra dunamis significa poder, força, habilidade. Quando a Bíblia diz no versículo 15 que ele entrega conforme a capacidade de cada um, a Bíblia está dizendo que o Senhor respeitou a singularidade de cada um. Ele olhou e viu o limite de cada servo e disse: esse aqui aguenta 5 talentos, esse aqui só aguenta 2. Porque é próprio da capacidade desse conseguir administrar 5, mas esse só consegue administrar 2. O outro nem 2 consegue, só consegue administrar 1. Mas respeitando a singularidade e a capacidade de cada um, todos recebem uma quantia para administrar. Isso significa dizer que no reino de Deus tem espaço para todos trabalharem, conforme a capacidade de cada um. Deus sabe a nossa limitação. E com base na nossa limitação,
Deus vai estabelecer a nossa tarefa, a nossa função, a nossa capacidade administrativa. Só que no nosso idioma, a palavra talento não está ligada a dinheiro ou a posses de bens materiais, mas a habilidades que as pessoas tenham. E esse é o sentido que a parábola está querendo nos dar, o sentido de habilidade. Sendo assim, nós precisamos entender que Deus nos concedeu talentos. E que por mais que esses talentos estejam nas nossas mãos, eles não são nossos, mas de Deus, que nos entregou em nossas mãos para que nós o administrássemos. Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10, o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Todos possuem um dom. Todos possuem algo pelo qual podem servir ao seu próximo. E Pedro nos mostra que algo nos foi confiado e que este algo nos foi confiado para servir não a nós mesmos, mas aos outros. E a palavra usada por Pedro, que é a palavra despenseiros, vem do grego oikonomos. E a palavra oikonomos significa administrador do lar, ou dos afazeres do lar. O oikonomos, no período bíblico, era um mordomo, era um dispenseiro. E qual era a função dele? Administrar as tarefas da casa. Mas não só no sentido dos afazeres domésticos, como também a própria questão financeira da casa. Folha de pagamento, divisão de recursos, pagamento de funcionários. O oikonomos tinha o dever de administrar as atividades do lar. Com isso, nós precisamos compreender que as nossas habilidades não nos pertencem, mas nos foram dadas por Deus para que servíssemos no crescimento e avanço do seu reino e, acima de tudo, para a glória de Deus. Devemos ter a consciência de que Cristo nos chamou para servir, porque Ele mesmo nos deu o exemplo de serviço. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, são palavras de Jesus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o próprio Jesus deu exemplo de que Ele serviu, e porque Ele serviu, nós também devemos servir. E as pessoas precisam enxergar em nós estes mordomos que servem com as suas habilidades a Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós alguém que utiliza todas as nossas habilidades para servir a Cristo e ao seu reino. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então a Bíblia está nos chamando. Paulo ainda acrescenta que os dispenseiros não só precisam servir, mas precisam ser encontrados fiéis na presença de Deus. Mas como nós seremos encontrados fiéis? A palavra de Deus vai nos mostrar nessa parábola, através da diferença que Jesus faz entre o servo bom e fiel e o servo mau e infiel. Então Jesus vai nos pontuar em segundo lugar o servo bom e fiel, que está dos versículos 20 a 23. Quando o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos vão entregar a Jesus aquilo que haviam recebido, ou perdão, ao Senhor aquilo que haviam recebido. E quando nós lemos esses versos, vemos que há uma diferença. Um recebe 5 e outro recebe 2. Só que ambos granjeiam mais talentos no tempo em que o seu senhor estava fora, para apresentar a ele no dia de prestação de contas. E o objetivo de mostrar um com 5 e um com 2 não é dizer que um é maior que o outro, ou que há 2 classes diferentes de servos bons. Porque às vezes nós podemos pensar, então, se um tem 5, um tem 2, o que tem mais é melhor do que o que tem menos.
E o servo que tem mais é melhor do que aquele que tem menos, e aquele que tem menos é pior do que aquele que tem mais. Mas o objetivo não é dizer que um é maior que o outro ou que há duas classes. Não, longe disso. O propósito, na verdade, é mostrar que aquilo que nós dissemos na introdução da mensagem, que o Senhor distribui conforme a própria capacidade de cada servo. Ou seja, Ele respeita a nossa singularidade. Ele sabe da nossa capacidade e o que nós podemos fazer melhor do que nós mesmos. Ele conhece a nossa máxima capacidade. Então, quando a Bíblia nos mostra dois diferentes, um com 5, um com 2, e chama os dois de servos bons e fiéis, a Bíblia está nos mostrando que Deus, respeitando a nossa singularidade, nos deu quantidades diferentes para que nós administrássemos. Mas aos olhos de Deus, o que serviu com menos e o que serviu com mais são considerados servos bons e fiéis, porque dentro das suas próprias capacidades fizeram o seu melhor para Deus. E aqui está a diferença daquele que é servo bom e fiel. Deus nos dotou de habilidades e nós devemos utilizá-las em favor do reino de Deus. E a pergunta é: o que você sabe fazer? O que você consegue fazer? É interessante como nós às vezes limitamos a nossa capacidade de servir a Deus ou o que nós podemos usar para servir a Deus. Quando na verdade todas as nossas habilidades podem ser usadas para servir a Deus. O que o irmão sabe fazer? Às vezes o irmão pode olhar e dizer: eu sei falar, então pregue. Eu sei cantar, então cante. Eu sei receber bem as pessoas, sou simpático, sei abraçar, sei recepcionar bem, então recepcione. Eu sei escrever, então sirva a Deus escrevendo. Eu sei pintar, então sirva a Deus pintando da melhor forma possível. Eu sirvo a Deus, ou melhor, eu sei construir bem, então sirva a Deus construindo bem. A questão é o que nós sabemos fazer. Eu sei tratar de pessoas. Eu tenho paciência de ouvir. Então aprenda não só a usar o que você sabe fazer, mas a potencializar o que você sabe fazer. Eu sei ouvir as pessoas, tenho paciência, gosto de ajudar, gosto de tratar. Vai fazer um curso de psicologia? Vai fazer um curso de medicina? Aprenda a potencializar as suas habilidades para usar em favor do reino aquilo que você sabe fazer. Você tem usado as suas habilidades em favor do reino de Deus? Porque isso expande a nossa forma de servir a Deus. Porque nós limitamos e achamos que servir a Deus é só cantar aqui em cima, é só tocar aqui em cima, é só pregar, é só limpar a igreja. Não, eu posso servir a Deus com a minha profissão. Eu posso servir a Deus na área onde eu estou. Não é? Eu posso ofertar a minha habilidade para a causa da obra de Deus. Um exemplo que eu me recordo agora é que, alguns anos atrás, o meu pai, que é dentista, se disponibilizou para ir no campo missionário. E o que um dentista vai fazer no campo missionário? Vai tratar dente. E através de tratar dente vai ganhar alma para Jesus. Agora a questão é nós aprendemos a usar aquilo que nós sabemos fazer em favor do reino de Deus. O que você sabe fazer? Tratar dente? Então vai tratar dente. Mas vai ganhar alma tratando dente. O que você sabe fazer? Sei dar aula. Então vai servir o reino de Deus dando aula. O que você sabe fazer? Eu sei vender. Então vai vender servindo o reino de Deus. Eu sei o que você sabe fazer, mas dá para usar. A questão é a forma como você direciona aquilo que você sabe fazer.
Nós precisamos pegar o que nós sabemos fazer e direcionar para servir o Senhor e ao seu reino. Olha o exemplo de Pedro. O que Pedro fazia antes de conhecer Jesus? Pedro era pescador. Aliás, Jesus encontra Pedro pescando. E quando Jesus chama Pedro para ser discípulo de Jesus, ou ser seu discípulo, ele o chama e Pedro estava pescando. Só que Jesus sabia que poderia usar aquilo que Pedro sabia fazer em favor do reino de Deus. Então o que Jesus faz? Em Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesus olha para Pedro e na parte B do versículo diz assim: não temas, daqui para frente você vai ser pescador de homens. Até aqui você pescou peixe, mas a partir de agora você vai pescar homens. Ou seja, Jesus pega a habilidade de Pedro. Qual era a habilidade de Pedro? Pescar. E redireciona em favor do reino, pescar homens. Então nós precisamos aprender a pegar aquilo que nós sabemos fazer e direcionar para servir o reino de Deus. O que eu sei fazer? Sei fazer bijuteria. Então vou vender bijuteria com um bilhetinho lá de um versículo. Servir o reino de Deus fazendo bijuteria. Dá ou não dá? Sim ou não? Logicamente, Jesus conseguiu transformar uma profissão de pescador. Quem olha para alguém catando peixe na beira da praia e diz: eu vou usar essa habilidade para servir o reino. Mas Jesus tem a capacidade de pegar as nossas habilidades e impulsioná-las para servir o reino de Deus. Agora, após a ascensão de Jesus, Pedro coloca isso em prática. Como? Em Atos capítulo 2, depois de receber o Espírito Santo, no versículo 14 ele começa a pregar. E ele prega do 14 ao 36 do capítulo 2. E na primeira mensagem ele lança a rede. Quando ele lança a rede metafórica, né, ele ganha 3.000 almas para Jesus. Na segunda mensagem ele prega em Atos 3, do versículo 11 ao 26. E nessas 5.000 pessoas se convertem a Jesus. Pedro pega a sua habilidade, ele pega a sua habilidade, aquilo que ele sabia fazer, e ao pegar aquilo que ele sabia fazer, ele usa em favor do reino de Deus. Nós precisamos aprender a direcionar as nossas habilidades em favor do reino de Deus, para sermos servos bons e fiéis, bons dispenseiros, porque a habilidade que possuímos não é nossa. Sabe isso que você sabe fazer muito bem? Sabe isso que você olha e diz: não tem quem saiba fazer como eu. Isso aqui eu tenho facilidade. Isso não é seu. Isso é de Deus. Deus nos confiou essa habilidade. E um dia Deus vai prestar conta dessas habilidades. Então quer dizer que Deus vai pegar lá a minha habilidade com a guitarra e um dia vai tirar contas comigo disso? Vai. Deus vai pegar a minha habilidade de assentar bloco. E se eu não usar isso em favor do reino, um dia Ele vai tirar contas disso comigo? Vai. Deus vai pegar a minha habilidade de fazer bolo. E se eu não usar isso, não arrumar um jeito, ou aliás, não me interessar em arrumar um jeito de usar isso em favor do reino, Deus vai tirar contas comigo? Vai. Porque nós precisamos aprender a direcionar nossas habilidades em favor do reino de Deus. Então quer dizer que Deus vai pegar minha habilidade em elétrica. Fala aí alguma coisa aleatória. Costurar. A minha habilidade é habilidade. Existem formas de servir a Deus com as mais variadas habilidades. Às vezes você é bom de conversa e na conversa você consegue arrecadar alimento. Dá para servir a Deus com isso? Lógico que dá, irmão. Mas nós precisamos ter interesse. E entender que aquilo que Deus nos entregou não é nosso. E para nós sermos servos bons e fiéis, nós precisamos usar isso em favor do reino de Deus. Agora, o servo mau e infiel, a Bíblia nos apresenta do versículo 26 a 30.
A Bíblia nos mostra, por último, ele, e ele foi aquele que guardou o seu talento, e por ter guardado o seu talento, nada produziu. Quando o seu senhor voltou para o acerto de contas, esse homem que recebeu um talento não tinha nada, além daquele único talento que havia sido entregue pelo seu senhor. E o interessante é que ele descreve o seu senhor, ele conhecia o seu senhor. E ele descreve o seu senhor como um homem produtivo. Isso nos mostra como Jesus é o nosso exemplo, porque Jesus é produtivo. E ele diz: sei que tu és homem duro, que ceifa onde não semeaste, juntas onde não espalhaste. O seu senhor era um homem produtivo que onde chegava fazia acontecer. Isso diferencia o seu senhor do próprio servo que nada fez em relação ao talento concedido. Ou seja, o servo não era nada parecido com o seu senhor. Porque o senhor produzia, chegava e fazia acontecer, mas o que recebeu um talento não fez nada. E num ato covarde, o servo, ao invés de pelo menos tentar, ele simplesmente guarda o seu talento e nem tenta. Sendo assim, este servo, ele não foi condenado por ser infrutífero. A gente pode olhar e dizer: não, o Senhor lançou ele no inferno porque ele não deu fruto. Nós podemos pensar isso. Mas a parábola nos deixa claro que ele não foi condenado por ser infrutífero. Sabe por que este servo mau e a Bíblia chama de infiel foi condenado? Ele foi condenado por ser covarde. Ele foi condenado por covardia, não por ser infrutífero. E existem muitas pessoas como esse servo que nem tentam. A Bíblia não mostra esse servo tentando. Ele tinha uma soma em dinheiro. Ele podia ter tentado algumas vezes, mas ele nem tenta. Ele guarda num lenço, guarda num lugar, enterra. Ele nem ao menos tenta. E muitas pessoas nem chegam a fazer algo, simplesmente desistem antes de iniciar qualquer esforço. Elas possuem a habilidade dentro de si, e é preciso deixar claro que todos nós temos habilidades. Por mais ruim que a gente seja, todos nós temos habilidades, porque o Senhor distribuiu a nós segundo a nossa capacidade. Todos nós temos habilidades. Só que algumas pessoas nem sequer despertam essas habilidades. Elas resolvem, sabendo que há um potencial a ser desenvolvido, simplesmente não se envolver neste trabalho árduo, de pôr em prática as próprias habilidades em favor do reino. E a Bíblia nos mostra como Deus condena a covardia. Porque em Apocalipse 21, versículo 8, a Bíblia diz, e ela nos mostra como a covardia é uma característica condenada por Deus. Porque olha o que a Bíblia vai dizer: quanto, porém, aos covardes, em algumas traduções vai estar escrito quanto aos tímidos. Mas a Bíblia não está falando de timidez aqui, a Bíblia está falando de covardia. A palavra aqui no grego traduzida é covardia. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus não tem parte com os covardes. A covardia é uma característica condenada por Deus. E o que é covardia para Deus? Covardia para Deus é nem tentar. Covardia para Deus não é ter medo. Alguém pode pensar, não, ser covarde é ter medo. Não, porque coragem também não é ausência de medo.
Coragem é a capacidade de enfrentar o próprio medo, ou ir com medo mesmo. A covardia é o ato de nem tentar. A covardia é o ato de nem arregaçar as mangas. Só que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 e 8, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo falando. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Deus não nos concedeu covardia, Deus nos concedeu poder, Deus nos concedeu amor e Deus nos concedeu moderação. O poder que nós precisamos para colocar em prática a nossa habilidade vem de Deus. E Deus já nos liberou este poder. Deus nos chamou para usar as nossas habilidades. Então administre aquilo que Deus te deu. Aliás, nós não temos nem por que ter medo de tentar. Porque Deus nos ajudará. Se você propor no seu coração tentar, Deus está contigo. Se você começar, Deus está contigo. Se você continuar, Deus está contigo mais ainda. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, a Bíblia diz, é uma promessa: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Quem nos ajuda a tentar? Quem nos ajuda a colocar a nossa habilidade em prática? É o próprio Deus. E a Bíblia nos reforça essa ajuda da parte de Deus. Agora é parar e analisar. Porque independente da sua decisão, saiba que, em quarto lugar, haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia de prestação de contas. Olha o versículo 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas, ou acerto de contas com eles. O Senhor voltou depois de muito tempo para a prestação de contas. E a Bíblia nos reforça, e isso é para que nós estejamos vigilantes, que o Senhor, o nosso Senhor, virá quando nós menos esperamos. Em Mateus capítulo 25, versículo 13, a Bíblia diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Em Lucas capítulo 12, versículo 40, a Bíblia diz, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. E Jesus nos conta uma parábola em Mateus capítulo 24, versículo 42 a 44, dizendo, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. O nosso Senhor virá quando nós menos esperamos. E não é brincadeira o quanto de gente, ou quantas pessoas estão desatentas a essa verdade. E quando Ele vier, nós prestaremos conta. Porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, receba o seu galardão. Então, olhe para cá, use os seus talentos, use as suas habilidades enquanto há tempo. Porque a prestação de contas vem. Que tipo de servo eu e você queremos ser? Nós queremos ser o servo bom e fiel, que usou as habilidades que Deus nos deu
em favor do reino, ou nós queremos ser o servo mau e infiel, que nem ao menos tentamos, que nem ao menos procuramos como colocar em prática? Quem nós queremos ser? Ainda há tempo de usar os nossos talentos, mas haverá um momento de prestação de contas em que isso não será mais possível. Quem nós queremos ser? Curve a sua cabeça. E agora faça a sua oração de compromisso com Deus. Quem você quer ser? O servo bom e fiel? Ou o servo mau e infiel? Ah, mas e a quantidade? Não, não é quantidade. Porque a Bíblia nos mostra que Jesus, ou o Senhor aqui da parábola, olha e diz: foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Não é a quantidade daquilo que você faz, mas é fazer com a sua capacidade, com a sua qualidade. Tem gente fazendo muito e mal feito, e tem gente fazendo o que consegue bem feito. E essa é a questão. Deus quer nos encontrar como servos bons e fiéis. Então comece a falar com Deus aí, fazer a sua oração de compromisso, para dizer quem você quer ser. Faça o seu compromisso com Deus. Deus, eu quero ser esse servo bom e fiel. Eu quero ser esse servo bom e fiel que é fiel no pouco. Ou é fiel naquilo que o Senhor me concedeu. Porque eu sei que o dia de prestação de contas vem. Senhor Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, a fim, Senhor, de louvar e glorificar o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra falou aos nossos corações. Eu creio, Senhor, que o Senhor está manifestando a Tua graça sobre nós, para que a partir de hoje nós venhamos utilizar, Senhor, os nossos talentos em favor do Teu reino. Em que nós serviremos, Senhor, a Tua casa, o Teu reino, o Teu nome, ao nosso Deus. Com aquilo que o Senhor entregou a nós, e nós vamos glorificar ao Teu nome através disso. Nós firmamos, Senhor, um compromisso diante de Ti de sermos fiéis e leais. Senhor, diante de Ti, glorifica, Senhor, o Teu nome em nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a usar os nossos talentos enquanto há tempo. Porque o dia de prestação de contas vem. Mas eu creio que o Senhor está nos despertando no dia de hoje, Senhor, para nós pararmos, Senhor, de dar desculpas, ó Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. E através das nossas habilidades glorificar o Teu nome. Ah, Senhor, nos ajuda a fugir, Senhor, do nosso comodismo e das nossas desculpas, Senhor. Das nossas desculpas que nos prendem a uma zona de conforto, para não servirmos, Senhor, ao Teu reino com as nossas habilidades. No nome de Jesus, manifesta a Tua graça sobre nós, é o que nós lhe pedimos. E desde já Te agradecemos.